Olá, olá, sexto ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre verbos, certo? Vamos resolver alguns exercícios e logo após vamos dar continuidade à conceituação sobre os diversos tipos de verbos. Vamos lá então, temos aqui a questão 1. Identifique as formas nominais nas frases abaixo e classifique-as como infinitivo, gerúndio ou particípio. Temos a frase então, correr é bom para a saúde. Tá, vamos entender. Nós vamos identificar as formas nominais. O que são as formas nominais? É quando um verbo vai ser transformado em um nome, vai ter a forma de nome. E nós temos três formas aqui, em que o verbo é transformado em um nome: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo ocorre quando um verbo é transformado em um substantivo masculino. O gerúndio, quando o verbo é transformado em advérbio ou em também adjetivo. E o particípio é quando o verbo só pode ser transformado em adjetivo. Então vamos ver. Temos aqui o verbo correr. Observe. Então, ele é uma forma nominal. Correr. Por quê? Temos aqui o verbo ser, da terceira pessoa do singular do modo indicativo. Então, o que é bom para a saúde? Correr. Então, olha só, este verbo está funcionando como substantivo e é masculino, o correr. Ou seja, só pode ser o infinitivo. Pronto, identificamos. Beleza? Certo, aí nós vamos para a segunda frase e vamos então analisar se existe então algum verbo na forma nominal, em alguma das formas nominais. Ele está muito preocupado. Temos aqui preocupado, tá? Beleza. Qual é a forma, então, nominal? Olha, observem que preocupado é uma característica para um ser. Ele está preocupado. Só pode ser adjetivo, pode ser gerúndio ou particípio. Só que observem, a terminação é ado, tá? Então é um particípio. O gerúndio é ando, tá? Não é bem ando, mas é só para vocês entenderem. A terminação é NDO, beleza? Mas então, particípio é um adjetivo. Agora, andando bastante, ele pôde melhorar seu condicionamento. Ele pode, na verdade, né? Ele pôde só se estivesse no com acento, tá? Beleza, observe então. Andando. Eu acabei de falar sobre isso na outra frase, né? Ali na B. Então, andando é uma forma nominal. Gerúndio. Certo? Observem que eu posso identificar só pela terminação, mas também posso identificar pela função exercida pela forma nominal. Tá? Andando bastante. Então, o que ele estava praticando? Qual era a circunstância? Né? Então, ele estava praticando ali a ação de andar. Ele estava, então, praticando essa circunstância que é, então, uma das características do advérbio. Entenderam, então? Beleza, agora vamos aqui para 2. Identifique as conjugações em que os verbos estão, nas frases abaixo. Olha só, no caso, conjugações. A primeira conjugação, os verbos terminados em ar. A segunda, os verbos terminados em er. E a terceira, os verbos terminados em ir. Temos alguns verbos, né, em cada frase. Aqui nós temos, por exemplo, vou, temos partir. Apesar de haver aí uma locução verbal, nós vamos tratar de cada verbo de forma, então, individual. Beleza, vamos lá. Vou é o verbo ir. Então, é, no caso, a... Deixa eu me colocar aqui para vocês. Opa. É a terceira conjugação, certo, gente? Terceira conjugação. O verbo partir. Já dá para observar que está na terceira conjugação, né? Porque ele nem sequer está conjugado com o verbo ir aqui. Beleza? Agora, pensava em vender algumas roupas que tenho, mas irei fazer uma doação. Temos vários verbos.
Ou seja, temos aqui então, pensava, vender, tenho, irei, fazer. Beleza, pensava, é o verbo pensar, primeira conjugação, gente. Vender, segunda conjugação. O verbo ter, tenho aqui. Então, segunda conjugação. Irei, o verbo ir, terceira conjugação. Fazer, tá bem claro, segunda conjugação, beleza? Agora, a ser, eu tenho então de andar alguns quilômetros todos os dias para melhorar o meu condicionamento. Então temos aqui verbo ter, segunda conjugação, andar, primeira conjugação, melhorar, primeira conjugação, beleza? Então, terminamos aqui o nosso exercício, vamos agora para a continuação da conceituação dos verbos. Bom, nós já aprendemos os tempos do subjuntivo, nós já aprendemos o imperativo, deu muito trabalho, né? Ficamos basicamente uma aula inteira no imperativo, tanto o afirmativo quanto o negativo, certo? E nós já vimos as formas nominais no livro, só vale ressaltar algumas coisas, por exemplo aqui, nós temos o infinitivo impessoal, que ele exprime a significação do verbo, né, de modo vago e indefinido. Impessoal. Então, ele na verdade não vai ter um sujeito, né, que se refira a ele. Por exemplo, viver é lutar. E quem é que está vivendo aqui, por exemplo? Beleza. Ou a vida é luta. Esse lutar. Então, qual é, na verdade, o sujeito a que se remete? É, no caso, a vida, né? Ou o viver. Aqui. Agora o viver aqui se remete ao quê, né? Beleza, é indispensável combater a corrupção. Então, indispensável, olha só, o combate à corrupção. Agora, combater. Você não sabe a quem, no caso, se remeter, não é? Beleza, agora temos aqui o infinitivo pessoal, que é o que eu quero abordar. Ele, então, se relaciona às pessoas do discurso, tanto do singular quanto do plural. Na primeira e terceira pessoas do singular não apresenta desinências, mas a partir, né, das outras, na verdade, apresentam desinência e você pode, então, desinências, né, e você pode, então, identificar, né, cada conjugação em si. Por exemplo, aqui temos a conjugação do verbo ter no infinitivo pessoal, na verdade, né, que tem um sujeito a que se referir. Então, para eu ter, para tu teres, para ele ter. Temos aqui a desinência número pessoal es de segunda pessoa. A última partezinha da, então, forma verbal vai ser a desinência número pessoal. Ela vai dizer em que pessoa está, então, o verbo, na segunda pessoa. Então, para nós, olha só, primeira pessoa do plural, termos, para vós terdes, o des, e para eles terem, terceira pessoa do plural, o em, tá? Bom, tá aqui o gerúndio, ele então tem a função de adjetivo ou advérbio. Saindo de casa, olha só, ao sair de casa, ou seja, quando, então temos uma função de advérbio. Nas ruas haviam crianças vendendo doces, ou seja, elas eram vendedoras, função de adjetivo. Nós temos então a forma verbal particípio, olha só, que então vai ter a função de, no caso, adjetivo. Terminados os exames, os candidatos saíram. Então, ou seja, quando os exames haviam terminado, né? Ou seja, foram finalizados, terminados. Eles, os exames. Então, temos uma característica para exames. Tem a função de adjetivo. Tá? Ela foi aluna escolhida. Olha o adjetivo aqui para aluna. Certo? E o infinitivo também. Deixe-me achar aqui. O próprio infinitivo já está aqui, né? Que nós já falamos. Beleza, então. Agora vamos dar continuidade ao conteúdo com morfema. Bom, é a menor unidade linguística com significado. Como assim? São as pequenas partes da palavra que juntas vão formar, logicamente, o que eu acabei de falar, a palavra. São elementos mórficos, ou seja, morfema, tá? Mórficos que, então, fazem parte da estrutura da palavra, certo? São responsáveis pela
estrutura da palavra. Nós temos o radical, a raiz e o tema. Tá? Bom, são elementos básicos e significativos. Exemplo, livro. Nós temos aqui, então, o livre, que é o radical, e o, que é a vogal temática. Tá? Beleza. Agora temos aqui os afixos, prefixos, interfixos e sufixos, a desinência, a vogal temática. São todos elementos mórficos modificadores de significação dos primeiros, ou seja, do radical ou do tema. O tema é a junção do radical com a vogal temática. Nós aprendemos que os verbos de primeira conjugação, né, têm a vogal temática, tá? A. Os verbos de segunda conjugação têm a vogal temática E. Os verbos de terceira conjugação têm a vogal temática I. Beleza? Então vamos lá, olha só, o radical. Ele é o elemento básico significativo das palavras, né, considerado sobre um aspecto gramatical e prático. O que é isso? É, na verdade, uma parte da palavra que não vai mudar, certo? Quando você forma várias palavras com aquele mesmo, com aquela mesma parte que não se modifica. Por exemplo, de você forma ferro, ferreiro, ferrugem, ferrinho, enferrujar. De certe, você forma certo, certeza, incerteza, certo? Beleza, nota, o radical às vezes aparece alterado. Ou seja, vai receber o nome de alomorfe do radical. Por exemplo, olha só, temos aqui pedra, pedregulho, então é pedra, o radical. Pedrinha, pedrão, pedraça. Agora, petrificar também é o mesmo radical de pedra, mas alterado, é um alomorfe. Algo que está petrificado é que foi transformado em pedra. Tá? Petrificar, petrificado, pétreo. Beleza? Observação. O radical acrescido de um prefixo ou sufixo recebe o nome de radical secundário. Com dois afixos, terciário. E assim por diante. Exemplo, ó. Por é um radical primário. Tá? Compor, um radical secundário porque recebeu aqui um prefixo. E recompor é um radical terciário porque recebeu dois prefixos. Só que vocês ainda não sabem o que é prefixo, não é, gente? Vamos lá então aprender agora. São os afixos. São então interfixos, prefixos e sufixos. Olha só, esses elementos, eles então, sem vida autônoma quando estão sozinhos, mas eles carregam significados que vão modificar o radical. Exemplo, nós temos aqui a palavra ativo, aí você acrescenta um prefixo e forma inativo. Ou seja, você vai mudar totalmente a ideia do ativo, certo? Aquele que pratica, e o inativo aquele que não pratica, que é ocioso, parado. Beleza, existem os interfixos, são então alguns elementos mórficos, ou seja, é como se fosse uma partezinha que não tem sentido isoladamente, mas quando é acrescido a então palavra, o radical, vai modificar o radical, modificando o seu sentido e trazendo um novo sentido. Vamos ver como é que é o interfixo, tem que ficar no meio da palavra então. Olha só, nós temos aqui o exemplo de lamaçal. Então, lam é o radical, e o al é o sufixo, e o ac aqui de lama, radical, em vermelho, o al é o sufixo, é o afixo que vem depois, então, do radical, né? Só que, olha só, no meio tem esse ac aqui, é um interfixo, porque vem no meio, tá? Inter, dentro, tá? Nós temos também, logicamente, os prefixos, tá? E os sufixos. Os prefixos, eles vão, no caso, ser inseridos antes do radical, tá bom? Antes do radical, prefixos. E os sufixos vão ser, então, inseridos depois do radical, tá? Então, é isso. Por exemplo, aqui, ó, inativo, o in é prefixo e, no caso, o at é o radical e o ivo é o sufixo. Vou dar um exemplo melhor aqui para vocês. Temos, então,
feliz. A palavra feliz, certo? Nós podemos formar deste feliz acrescentando um prefixo infeliz e acrescentando um sufixo infelizmente, tá? Então nós temos, observem, infeliz, acrescentamos o prefixo prefixo infelizmente, não, felizmente, acréscimo de um sufixo e infelizmente pronto. Deixe-me tirar isso aqui para vocês entenderem. Então, da palavra feliz, nós então conseguimos acrescentar um prefixo, o in, tá? E, felizmente, o acréscimo de um sufixo, o mente, tá? Infelizmente, o acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. Bom, gente, então, eles são elementos fônicos, né? Ou seja, você vai pronunciá-los, né, trazendo, no caso, significados quando são inseridos ao radical. Sozinhos, são destituídos de significação, tá? Eles, então, isso afixos no geral, né? E aqui nós já vimos os interfixos, né, que ficam no meio, tá bom? Então, beleza, gente, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade em desinências. Então, até lá e tchau, tchau, gente. Beleza, então.